Salve, salve galera! Uma honra estar aqui com vocês para mais uma aula de História do Brasil. O tema da nossa aula de hoje é Nova República. Dentro desse tema, o governo Dilma, que vai de 2011 a 2016. Se você não assistiu ainda às aulas sobre os outros governos anteriores a Dilma, assiste aqui no canal, procure aí. Nós temos o governo desde o governo Sarney até o governo da Dilma Rousseff, que vai até 2016. Vamos nessa? Se você não entendeu ainda por que a Dilma assumiu, como ela assumiu, assista a aula do Lula, que você vai entender esse processo todo. Bom, quando a Dilma assume, pessoal, em 2011, ela já marca ali também outro elemento histórico para o Brasil, que ela é a primeira mulher presidenta do Brasil. Tem até uma discussão com relação ao presidente ou presidenta, e ela prefere ser chamada de presidenta. Os congressistas via nela um perfil mais autoritário, de pouca maleabilidade política. Não há muito espaço para negociação de cargos políticos. Não há muito espaço para a escuta desses congressistas e parlamentares, diferentemente daquilo que acontecia com o Lula. Pois bem, como ela era a mãe do PAC, né, a mãe do Programa de Aceleração do Crescimento, que eram obras de infraestrutura, ela também teve que viabilizar as construções para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas no Rio de Janeiro. A Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas no Rio de Janeiro em 2016. Consequentemente, o mundo estava vivendo ainda o fluxo da crise de 2008. Embora o Lula tenha dito que a crise de 2008 foi apenas uma marolinha, é claro que há ali elementos presentes da crise de 2008 ainda na estrutura econômica brasileira. Né? Então o resultado que a gente tem, a partir dessa crise internacional, da queda do preço das commodities, nós temos uma perda da arrecadação, mas nós continuamos com os incentivos fiscais, nós continuamos com os subsídios às grandes empresas, e isso faz com que a gente tenha gastos excessivos ou perdas de receita. Tá? Então isso gera um distúrbio na população, né? Principalmente porque vê as obras da Copa sendo construídas num padrão que eles chamavam de padrão FIFA, que eram padrões europeus de qualidade, inclusive aprovando leis específicas para que fosse viabilizada a Copa do Mundo aqui, atropelando, por exemplo, o Estatuto do Torcedor, que era um estatuto clássico, né? Como, por exemplo, não poder comercializar perto dos estádios, inviabilizando os comércios que já tinham perto dos estádios, né? Uma reformulação da estrutura urbana das cidades, ou seja, tirando as pessoas de lá para construir estrutura urbana, né? Então isso gerou um clamor social, um descontentamento social, principalmente por conta, próximo às construções, uma elevação dos preços, uma especulação imobiliária e, consequentemente, a situação no cenário total não era muito favorável por conta dessa crise internacional. Né? Além do mais, nós tínhamos também membros da FIFA que ficavam dizendo aqui que o Brasil precisava de um chute na bunda, de um incentivo para que pudesse viabilizar as obras da Copa. Então, tudo isso constrangeu a população e afetou a população. E em 2013, na véspera daquilo que é chamado de Copa da Confederação, que é a preparação da Copa do Mundo, nós tivemos a organização de protestos políticos em São Paulo, liderado por um movimento chamado Movimento do Passe Livre, que reivindicava, a partir de um aumento anual da passagem, naquele momento tinha acontecido exatamente no começo do ano, né? Que reivindicava o passe livre, o passe gratuito nas conduções públicas do estado de São Paulo. Então esse movimento, que fez protesto ao longo de vários anos da história do Brasil, começou a acumular gente descontente em seus protestos, né? Só que ao mesmo tempo nós precisamos entender que o cenário internacional era um cenário caótico também. O mundo passava pela Primavera Árabe e também nos Estados Unidos acontecia o Occupy Wall Street, que era uma ocupação da rua lá de Wall Street, da Bolsa de Valores, reivindicando melhores condições sociais para os americanos. Né? Então, mesmo tendo acontecido com o estopim do aumento da tarifa de ônibus e do metrô, né? E foi esse aumento tanto da tarifa de ônibus e do metrô liderado
tanto pelo governador do estado de São Paulo, que era do PSDB, que era o Geraldo Alckmin, e a tarifa de transporte público do ônibus, né, que era uma cidade governada pelo PT, que era o partido da Dilma Rousseff, que era o Fernando Haddad. Então, isso gerou uma revolta da população, tanto contra o PSDB momentaneamente, como também contra o PT. Mas foi acumulado ali sob, obviamente, ao governo. Esse primeiro movimento, né, o movimento Passe Livre, era um movimento de esquerda inicialmente, né, bandeiras históricas da esquerda estavam ali. No entanto, a forma com que o representante da esquerda no imaginário social, que era o PT, agiu contra esses movimentos, sobretudo sob a liderança do do Fernando Haddad, né, que é FH, e também sobre aquilo que era discursado pela Dilma e também com o Geraldo Alckmin, e a violência policial em cima desses manifestantes fez com que essa manifestação crescesse, né, e indicasse ali um esgotamento de uma forma de governo. Ou seja, devido à crise, à escassez de recursos, aquele movimento do lulismo, inaugurado pelo Lula, que era de conciliação de classes, ou seja, eu vou dar dinheiro para os mais pobres em assistência social, vou viabilizar o consumo, e esse consumo vai viabilizar os negócios desses grandes empresários, não iria acontecer mais. Porque não havia mais recursos para isso. Não havia recursos para subsídios dos empresários. Não havia mais recursos para manter essas duas coisas. Então era uma questão de escolha, certo? Então, não o PT, tanto com o Lula e no primeiro mandato da Dilma, eles preferiram fazer um governo de não ruptura, né? E com as isenções fiscais. E esses protestos que iam surgindo em 2013 foram respondidos com truculência, né? E aí então essa truculência policial foi afastando as pessoas da rua, consequentemente, né? Foram criminalizando os protestos e, obviamente, movimentos de direita começam a capitular, né? A tentar capitalizar, vamos dizer assim, essa insatisfação popular e direcionar essa insatisfação ao PT, que já fazia 12 anos que governava o Brasil, certo? E aí então vem a Copa do Mundo de 2014, a Dilma faz a abertura, ela é muito vaiada na abertura, principalmente por conta de uma elite, de uma classe média ali, mas nós não podemos esquecer que os mais pobres, muitos mais pobres, também estão descontentes com a situação, né? E o resultado da Copa do Mundo não é nada animador para o Brasil. O Brasil toma 7 da Alemanha numa semifinal. E esse é o ano também de um pessimismo muito grande, mas é um ano também das eleições nacionais, né, de 2014, onde a Dilma tenta a reeleição. Havia até uma discussão interna para saber se ela ia tentar a reeleição ou não, né? Há uma discussão, é aprovado que ela vai disputar a reeleição internamente no PT, e o grande nome é um expoente político que se projetava como uma liderança política dentro do PSDB, que era o Aécio Neves, né? Que era neto do Tancredo Neves, que foi eleito indiretamente presidente da República, mas não chegou a executar o mandato porque morreu antes, né? Esse debate é um debate muito intenso, acalorado, né? Principalmente porque tem uma operação em jogo que é a Operação Lava Jato. Há uma crise, um colapso do sistema econômico, né? Onde a Dilma defende essa crise, mas a saída dela, mais investimento social. E o Aécio Neves defende um governo de austeridade para a superação da crise, certo? Então, o resultado das urnas é um resultado muito próximo, né? Onde a Dilma vai ganhar com 51,30 e poucos por cento dos votos, quase 52%, e o Aécio Neves fica com 48%. O Aécio Neves, não contente com o resultado das urnas eleitorais, contesta o resultado no Poder Judiciário, e isso começa a gerar um distúrbio institucional dentro do Brasil e, consequentemente, isso gera também uma instabilidade no imaginário da população, né? Consequentemente, quando a Dilma começa a assumir o segundo mandato, ela não cumpre com aquilo que ela havia defendido nas eleições, que era um plano de investimento social para a superação da crise. Ela faz aquilo mais ou menos que o Aécio Neves tinha defendido, que é um plano de austeridade, ou seja, enxugamento de gasto e chamar
um cara chamado Joaquim Levy, que vinha dos bancos para orientar o Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia do Brasil. Ou seja, era um plano de austeridade, um plano de enxugamento de gastos, para que o Brasil pudesse sair dessa crise que agora não era só econômica, era institucional também e era uma crise política também. Então, logo de cara, né, quando a Dilma assume, aqueles 52% dos votos que ela já tem muito descontentamento logo no começo, né? E aí então os protestos são mais incentivados e organizados pela direita, novos movimentos de rua surgem por conta dessas redes sociais que viabilizam o contato mais direto entre essas pessoas na articulação, né? O PMDB, que era o partido de centrão e era o partido do vice da Dilma, que era o Michel Temer, pressiona a Dilma a oferecer mais cargos e ministérios para que ela conseguisse aprovar as coisas dentro do Congresso, e ali então também é eleito um presidente da Câmara que era avesso a Dilma Rousseff, que era o Eduardo Cunha, que começa a viabilizar pautas bomba dentro do Congresso para que inchasse o orçamento da presidência da República, o orçamento do governo, e o governo não tivesse para onde deslocar o orçamento, senão nessas pautas aprovadas, como por exemplo a aprovação de aumento salarial para o Poder Judiciário, certo? Então nós temos uma estagnação do governo, o governo não consegue agir e ao mesmo tempo aí surge então uma denúncia que a Dilma tinha dado uma pedalada fiscal e ferido a lei de responsabilidade fiscal. O que é essa pedalada fiscal, para ficar claro de forma simples, tá? Chegou na data de pagamento do Bolsa Família, né? A Dilma queria pagar em dia esse Bolsa Família, principalmente por conta da popularidade e da sustentação do seu governo, né? Só que para ela pagar em dia, ela precisaria de uma aprovação do Congresso, porque ela violaria ali o orçamento brasileiro. Então o que ela fez? Ela tomou uma medida que era costumeiramente tomada por outros presidentes também, e eles nunca foram responsabilizados por isso, que era emprestar dinheiro dos próprios bancos públicos, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, para pagar essa assistência social, enquanto que o dinheiro dos recursos de tributos brasileiros não caísse ainda. Então é uma pedalada porque os bancos pagam primeiro e depois de uns 15 ou 20 dias até esse dinheiro cair, eles recebem o dinheiro sem juros, né, e sem o governo se comprometer no pagamento. Então, para os parlamentares que já estavam sendo incendiados pelos movimentos de direita, né, pelos movimentos capitalizados na rua, né, essa foi a justificativa para a retirada da Dilma do governo e iniciar um processo de avaliação se a pedalada fiscal era ou não crime de responsabilidade fiscal. É claro que quando você abre um processo de impeachment, né, o julgamento é muito mais político do que judicial, né, principalmente porque quem avalia ou não que feriu a lei de responsabilidade fiscal é o parlamento brasileiro. E naquele momento, né, a Dilma já não conseguia mais costurar acordos, não conseguia maioria no Congresso, e o Congresso, né, sobretudo sob a liderança de alguns nomes da direita e incendiada pelas ruas, via a possibilidade de iniciar um processo acelerador do neoliberalismo no Brasil. E aí então aproveitam e finalizam o processo de impeachment, certo? Enquanto isso, Michel Temer, até quando o processo de impeachment está rolando, constrói uma base de aliada para derrubar a Dilma de fato, olha só, né? O vice conspirando, criar uma base aliada para sustentar esse novo governo liderado pelo Michel Temer, e esse impeachment é aprovado, a Dilma sai do governo em 2016. Há toda uma discussão, não temos dados ainda historiográficos, nem do governo Lula, nem do governo Dilma, né? Há toda uma discussão para saber se isso foi um impeachment ou foi um golpe parlamentar, né? Diferente do golpe da ditadura lá e tal, que teve aliança com os militares, mas se foi um golpe branco, um golpe militar ocasionado pelos parlamentares, principalmente porque eles utilizaram, né, de um mecanismo que era utilizado por outros presidentes para justificar ali o ferimento, né, da lei de responsabilidade fiscal, tá? Então, obviamente, ali, né, os petistas, o PT, a esquerda como um todo faz uma denúncia dizendo que isso é um golpe de Estado acontecendo, né?
E aqueles que fazem o impeachment e criam o impeachment dizem que é uma articulação da democracia brasileira. É um processo, é um mecanismo da própria democracia brasileira e isso é uma possibilidade que pode acontecer. Beleza, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado então dessa aulinha. Um forte abraço para todos vocês. Valeu, fui!